Boa noite a todos, a graça e a paz, todos os nossos ouvintes e amigos. Vamos dar início a mais uma live, algum culto da Igreja Presbiteriana Camusim. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. E acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me, abraça-me. Braços de amor, quero ser como criança, te amar pelo
acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Presbítero Francisco Soares. Boa noite a todos. Nesse momento nós queríamos fazer uso da palavra no livro de Salmo, Salmo 126. Todos os amigos ouvintes, né, estão participando conosco desse culto. Nós queremos ler a palavra do Senhor no livro de Salmo, Salmo 126. E diz a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Nesse momento nós queríamos orar e pedimos a todos que feche seus olhos onde você está e fale com Deus nesse momento. Pai amado e santo, nesta hora que estamos aqui, Senhor, nesse culto de adoração e louvor a Ti, nós clamamos a Ti, Senhor, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, às vezes falhas que cometemos no dia a dia e não paramos para olhar para a Tua bondade, para o Teu amor e para a Tua misericórdia. Ó Deus, Tu que tem nos salvado, nos resgatado de um lago horrível de lama e purificado nossos corações. Ó Santo e Eterno Deus, obrigado por tudo. Obrigado por nos fazer povo Teu, ovelha do Teu pasto. Obrigado pelo sacrifício na cruz que Tu fizeste por nossos pecados.
pois não era digno de adorar e exaltar o teu nome, nem sabíamos como chegar até a tua presença. Mas através do teu amor, que tu nos amou enviando o teu Filho, hoje podemos entrar na tua presença. Hoje podemos clamar e ter a certeza que tu nos escuta, nos ouve, ter a certeza que as nossas orações estão diante da tua presença. Então te apresento cada família, cada lar, cada um que participa dessa live, ó Pai. Ó Deus, usa os teus filhos no louvor, usa o pastor na palavra essa noite. Nós estamos aqui com o coração voltado à tua presença. Fala conosco, pois queremos ouvir a tua voz. Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, e este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Vosso coração fez em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho,
habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Jesus, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Amém. Mais um? Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada. Vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode se achegar e fazer morada. Vem fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim.
coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Amém. Amém. Agora, com a oportunidade, o reverendo Laeston, diretamente de Sobral, para nos trazer uma mensagem a partir de Deus. Olá, meus irmãos, boa noite a todos. Irmãos, quero convidá-los a abrirmos nossa Bíblia. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrirmos nossa Bíblia em João, capítulo 13, versículos 12 em diante. Capítulo 13 de João, versículo 12 em diante. Aqueles que estiverem com a sua Bíblia na mão, eu convido a lermos a palavra de Deus nessa oportunidade, tá bom? Uma alegria muito grande ver os irmãos louvando o Senhor, o hino muito bonito, convidando o Espírito Santo para fazer morada em nós. Que o Espírito Santo encontre todo lugar que pretender em cada um de nós. Lemos a palavra de Deus em João, capítulo 13, versículo 12 em diante, que nos diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Queridos irmãos, minhas irmãs, nessa oportunidade nós tomamos a palavra de Deus em nossas mãos, dando seguimento às nossas reflexões no Evangelho segundo João, um evangelho precioso, né? Escrito por alguém que se autonominava como aquele discípulo a quem Jesus amava, né? Um discípulo muito próximo do Senhor Jesus e que fala de Jesus com um carinho muito especial, muito particular, somente dele, que teve um convívio tão próximo com o Senhor. Nós ouvimos palavras desse homem quando lemos este evangelho. Essa pessoa que esteve tão estreitamente próximo do Senhor Jesus. Essa pessoa que esteve pessoalmente muito impressionado com Jesus e desejou registrar as impressões que teve para abençoar as nossas vidas, para provocar fé em Jesus naqueles que mais tarde ouviriam o Evangelho, né? E hoje, o mais interessante é que João registrou algo bem impressionante, né? Ele registrou o momento em que Jesus cobra de seus discípulos que sigam o seu exemplo. Eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também, diz o nosso Senhor. Meus amados, hoje nós olhamos esse texto do Evangelho, né? E vemos aqui um convite do Senhor Jesus a seguirmos o seu exemplo, né? Mas seguirmos o exemplo de Cristo representará exatamente o quê? Hoje eu queria pensar sobre isso com vocês e é irresistível, né, a vontade de lhes dizer que
o Senhor, ele se constitui assim num exemplo muito amorável, muito desejável para o nosso coração. Desejável no que ele fez, né? Ele foi um amigo que amou os seus amigos até o fim. Quem não desejaria ser um amigo assim? E é, assim, estimulante dizer essas coisas, porque quando nós dizemos que Jesus é um amigo que nos amou até o fim, dizemos que nós fomos plenamente amados, e isso é maravilhoso demais, né? Meus amados, hoje nós vemos a palavra de Deus nos falando sobre o Senhor Jesus como exemplo a seguir, né? E em primeiro momento eu queria apreciar com vocês essa primeira parte do versículo, dos versículos que nós tomamos nas nossas mãos, onde o Senhor nos fala o seguinte: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Né? Compreendeis? Você entende? Você já entende o Evangelho? Você já entende os feitos de Jesus? Você é alguém que é um entendido nos saberes cristãos? Né? Em todas as épocas, os homens se orgulharam pelas coisas mais variadas, né? No nosso tempo existem aqueles que se orgulham de saber, né, de serem sábios. Ser sábio, compreender as coisas, é assim, uma coisa muito gratificante, digo mesmo, de se sentir honrado, né? E Jesus pergunta por isso: vocês compreendem já o que eu fiz? Vocês compreendem ser um cristão? Vocês compreendem os saberes de Cristo? Né? O Senhor faz aqui uma pergunta significativa para nós, né? Compreendemos? Hoje nós temos no meio cristão pessoas que querem ser muito entendidas. Que coisa boa! Quero lhes dizer, muito bom que cada um cristão queira entender bem, queira compreender bem. Mas desejar ser uma pessoa que compreende bem, para em seguida se orgulhar por isso, aí eu não estou certo se isso é uma coisa boa. Mas hoje eu queria pensar sobre esta parte, né? Essa parte da pergunta do Senhor Jesus: compreendeis o que vos fiz? Será que nós compreendemos que o que o Senhor fez foi lavar os pés dos discípulos? O que significa lavar os pés dos discípulos? O que significa? Lavar os pés é deixar uma pessoa com os seus pés limpos, obviamente, né? E então nós podemos aqui já de início entender que a missão de Jesus, os feitos de Cristo, foram feitos para purificar. Ele é aquele que se interessa particularmente, pessoalmente, em nos ver limpos, puros, lavados, né? E eu quero aqui pensar com vocês isso. Será que nós já compreendemos que ser crente é se oferecer ao Senhor Jesus para que Ele gradativamente, dia a dia, nos torne mais limpos, né? E Pedro, quando recusou-se a ser lavado, a ter seus pés lavados pelo Senhor Jesus, ele disse assim: Senhor, nunca me lavarás os pés. E Jesus disse para ele de uma forma bem interessante: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Se nós não nos deixarmos lavar, purificar pelo Senhor Jesus, não temos parte com Ele. Você já pensou nisso? Você já pensou em como nós devemos ser dóceis na possibilidade de ser limpos, gradativamente purificados dos nossos modos de ser que não agrada ao Senhor? Essa missão do Senhor, portanto, é uma missão de purificação e Ele nos convida para isso, assim como eu fiz, né? Você também deve fazer. A missão é uma missão de purificação. Como o Senhor fez, nós devemos fazer.
temos um chamado solene do Senhor para purificar-nos a nós mesmos. Né? Essa linha de pensamento nós encontramos no apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo, quando na sua carta aos Coríntios falou sobre este assunto, ele disse o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas vos santificastes, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Aqui, meus amados, é interessante, porque tem muita gente que topa muito bem que um ladrão não pode entrar nos céus, mas acha que com os seus adultérios pode. Tem muita gente que acha que um adúltero de jeito nenhum não pode entrar no céu, mas acha que pode ser um bêbado. E também está incluso na mesma lista, no versículo de número 10 de 1 Coríntios, capítulo 6. Né? Essa leitura foi em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Né? Do mesmo jeito que um mentiroso não pode entrar no reino dos céus, um bebedor também não, um bêbado também não. Né? E Jesus se apresenta a nós como aquele que quer nos lavar dessas coisas. O apóstolo Paulo fala disso em progresso já fora do território de Israel, fora do local onde Jesus operou, né? No meio dos coríntios, lá no meio dos pagãos, ele diz: vocês foram essas coisas, mas vocês se lavaram, foram purificados. A obra que Cristo começou entre os seus discípulos diz: fazer isso vocês também. Assim como eu fiz, façam vocês também. Este evangelho se espalhou, levando pureza a adúlteros, a mentirosos, a idólatras, a bêbados, a pessoas mesmo fora dos territórios de Israel. A minha questão é, chegou a nós? Cristo já conseguiu tirar de nós essas impurezas? Né? Meus queridos irmãos, dando sequência às nossas reflexões nesse capítulo 6, aliás, 13 de João, nós vemos que aqui, compreender, ele pergunta: compreendes o que vos faço, né? Que eu vos fiz? Quem compreende, abraça a missão de levar essa purificação. Assim como eu fiz, façam vocês também. Assim como os discípulos foram alcançados para ter uma vida pura, santa, conforme a vontade de Jesus, não conforme a nossa perspectiva, a nossa forma de pensar, porque na nossa forma de pensar um bocado de coisa errada é pura. Mas, aos olhos do Senhor, aquilo que é puro é o que nós devemos deixar o Senhor fazer conosco. Né? E ele diz que esses que tomaram ele como Senhor, né, devem levar essa mensagem. Né? Mas os que levam essa mensagem não podem, senão ser pessoas que já deixaram Jesus realizar essa purificação em si mesmos. Nós vemos isso na carta de João, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: e a si mesmo se purifica todo aquele que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Né? A missão de Jesus, que Jesus passou para nós, assim como eu fiz, façam vocês também, é uma missão de purificação. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos envolveu nesse ministério. Ele deseja nos usar, levando o evangelho que purifica pessoas, que tira pessoas do lamaçal de pecado. Levando o evangelho para pessoas, elevando estas pessoas à dignidade de crente. E isso, meus amados, requer relação,
entre humildade e pureza. Né? Para você chegar em um efeminado e evangelizar, né? Isso muitas vezes, para a nossa mente, às vezes é difícil, né? E às vezes parece até humilhante para o pregador chegar para um bêbado e elevá-lo da sarjeta à postura de um cristão autêntico. Mas é exatamente essa humildade requerida pelo Senhor Jesus. O que o Senhor quer não é meramente que cheguemos a uma outra pessoa e lavemos os seus pés. Ele quer que nós, de fato, produzamos a pureza que Ele produz em nós. Ele quer que sejamos capazes de gastar tempo com aquelas pessoas que o mundo toma como impuro, como perdido. Eu vim, ele disse, para salvar os perdidos. Né? Então, meus amados, nós temos visto aqui esses aspectos dessa compreensão. O Senhor Jesus diz assim: compreendeis o que vos fiz? E o que o Senhor nos fez foi a ação de nos purificar. O que o Senhor nos fez foi nos chamar para agir também no sentido de purificarmos outros à nossa volta, de levar a pureza do Evangelho, a pureza que nós encontramos em Cristo, porque purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Meus amados, olhando o nosso texto no versículo 14, nós encontramos algo novo nessa passagem que nos fala de um exemplo a seguir em Jesus. O texto nos diz assim: ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Interessante essa passagem, né? Essa parte nos leva a pensar exatamente na questão da ação, assim como eu fiz, né? A primeira parte do texto cogita a respeito de nossa compreensão. Essa segunda parte, a respeito da nossa ação, da nossa operosidade, da nossa capacidade de agir, de ser diligentes. Não é? E aqui, irmãos, olha bem, que aqui o que o Senhor nos chama é para sermos multiplicadores do bem que Ele mesmo fez. Assim como eu fiz, façam vocês também. Assim como o Senhor chegou neste mundo e só fez bem às pessoas, também Ele nos chama para sermos multiplicadores do bem. Multiplicadores do bem de tal maneira que quando alguém tiver você por perto, possa dizer: oh, graças a Deus. Graças a Deus que o Francisco está aqui. Graças a Deus que o Alan está aqui. Graças a Deus que o Marinho está aqui. Graças a Deus. Deve ser dado pela nossa presença junto das pessoas. Se nós assim procedermos, como se dá graças a Deus a respeito da presença de Cristo, do socorro de Cristo, da presença salvadora, socorredora de Cristo, também estaremos cumprindo, fazendo o que o Senhor quer que façamos. E é interessante, meus irmãos, que o bem que Jesus faz às pessoas é um bem necessário, né? Necessário para o mundo à nossa volta, necessário para nós próprios. Porque quando formos zelosos do bem, quando fizermos o bem a outro, o que nos virá de volta para nós? O que vem em resultado do bem é o bem, meus irmãos. Todos os que plantam o bem não colhem outra coisa. Isso é necessário para nós. Isso é necessário para o mundo. Isso é necessário para o nosso testemunho de cristão. Que ninguém chegue perto de nós e saia mais pobre. Que nós tenhamos o verdadeiro anseio de alguma forma, com o nosso trabalho, com a nossa palavra, com a nossa forma de agir, podemos enriquecer outras pessoas, podemos abençoar outras pessoas. Meus irmãos, o Evangelho, se não produz esse tipo de efeito em nós, ainda falta muito. O bem
precisa ser plantado por todos, mas especialmente, indispensavelmente, por nós que recebemos tanto bem de Jesus. Além de sermos multiplicadores do bem, é necessária a paciência e o esforço pela pureza que nós encontramos em Jesus. Porque Jesus, em diversos momentos da história de seu ministério, expressou assim uma certa fadiga e cansaço em estar trabalhando com seus discípulos. Nós temos um momento que ele diz assim: até quando lhes suportarei, homens de pequena fé? Né? Atrasados em crer tudo o que disseram os profetas, disse o Senhor Jesus depois da ressurreição. E naquele momento em que ele descia do monte das orações, que ele costumava subir a um monte para ficar sós e orar, quando ele desce que os discípulos não conseguem expelir os demônios, ele diz: vocês são atrasados em acreditar, em crer. Atrasados em crer. E assim nós vemos que não foi fácil para o Senhor Jesus. Não foi fácil. Muitas vezes o Senhor queria algo tão simples dos discípulos e eles não podiam lhe oferecer. Né? Não podiam lhe oferecer. Em outro momento nós fizemos alusão ao sono dos discípulos preferidos do Senhor Jesus na noite que antecedeu a sua crucificação. Né? Ele saiu para orar no jardim do Getsêmani e ali com seus discípulos favoritos. Foi um pouco à frente orar a sós. Quando voltou, que tinha os deixado orando, quando chegou encontrou todos dormindo. Ele disse: vocês não podem vigiar nenhum momento. Né? Então a gente vê aqui a necessidade de paciência do Senhor e o esforço para trabalhar estes discípulos. O Senhor quer essa mesma paciência conosco para trabalhar e conduzir aos pés do Senhor pessoas de toda espécie. Muitos deles pessoas decentes, que já têm uma vida muito digna, e muitas vezes também pessoas muito difíceis, pessoas aborrecidas, pessoas que não lhe deixarão de entregar um folheto, né? Pessoas que às vezes receberão de bom grado o folheto, mas têm um coração leviano. Tem que ter paciência com essas pessoas, como o Senhor teve com seus discípulos. Nós também. O Senhor disse: assim como eu fiz, faça você também. Né? Assim como eu fiz, que eu tive paciência, que eu conduzi passo a passo, até o momento em que pude encarregá-los de pregar o Evangelho, vocês também devem fazer. Vocês devem preparar outros, até o ponto dessas pessoas, que antes eram pessoas de vida pregressa, estarem em uma vida de maturidade, prontos para também plantar a mensagem do Evangelho. Meus amados, nós vemos ainda aqui a necessidade de humildade no dever que temos. O versículo de número 13 fala disso. Diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Interessante aqui, irmãos, é que os pés das pessoas é um local que não se costuma tocar. Não é? Quando Jesus defendeu a mulher que lhe lavou os pés, Maria, né, que lavou os pés com bálsamo, né, ele disse para o anfitrião dele, diz assim: ora, eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Né? Havia um costume de entregar água para as pessoas lavarem seus próprios pés. Mas não era costumeiro que uma pessoa lavasse os pés da outra. Né? Maria desceu aos pés do Senhor Jesus, lavou seus pés com perfume, com um nardo puro e caríssimo, e lhe enxugou com os seus cabelos. Nessa ocasião que nós estamos analisando, o nosso Senhor Jesus Cristo lavou os pés de seus discípulos. Né? Lavou os pés dos seus discípulos e nos disse: vocês devem fazer a mesma coisa. Será que o Senhor Jesus está querendo que nós saiamos por aí lavando os pés uns dos outros? Não, na verdade, quando você vê o arranjo do texto, você percebe o que o Senhor quer fazer. A sua vontade para conosco é
vê em nós um ministério que ele mesmo desenvolveu, um ministério no sentido de purificar as pessoas, separar as pessoas das suas impurezas e pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é interessante, meus irmãos, que para tirar o pecado das outras pessoas, muitas vezes, isso exige uma humildade muito semelhante à humildade necessária para alguém baixar-se diante de outro e lavar os seus pés, que é as partes mais, digamos assim, baixas de um corpo, baixa em todo o sentido, porque o pé anda pelo chão, né? Pegando sujidades do solo e muitas vezes parece inadequado pegar nos pés de uma outra pessoa, né? Se você não for uma manicure ou um manicure, parece inadequado pegar nos pés de uma outra pessoa. Entretanto, o Senhor Jesus está disposto a nos atender até nas partes que lhe são mais humilhantes, nos tratar nas partes mais difíceis. O que isso significa? Significa que aqueles pecados que é humilhante tratar deles, o Senhor quer chegar e trabalhar conosco essas áreas da vida da gente. E nós também, ele diz, façam vocês também. Devemos chegar nas partes mais indignas das pessoas e trabalhar com carinho. Depois de lavar os pés dos discípulos, os discípulos não se sentiram feridos. Eles não se sentiram maltratados. Eles tomaram aquilo como um carinho enorme. Aqueles que nós vamos tratar também devem ter o nosso atendimento de uma tal forma que se sintam amados, cercados por carinho, de uma maneira tal que até achem inadequado. O apóstolo Pedro disse, Senhor, o Senhor me lavar os pés. Nunca me lavarás os pés. Né? Era estranho Jesus descer uma postura que ele fosse tão humilhante. Mas nós temos tido essa coragem de acompanhar uma pessoa num estado de humilhação e de subserviência ao pecado e acompanhá-la até elevá-la à dignidade? Temos tido essa coragem? Temos tido essa boa vontade? Meus amados, é preciso. O Senhor Jesus disse assim como eu fiz, façam vocês também. Você não precisa tocar nos pés de ninguém. Você precisa elevar as pessoas à dignidade, mas não de qualquer forma. Da mesma forma que os discípulos se sentiram atendidos pelo Senhor Jesus. De forma que se sentissem amados, não humilhados. Quando aquela atitude de chegar perto de uma pessoa e dizer para ela que ela está naquela situação porque não tem vergonha, isso é completamente inadequado. Não foi assim que o Senhor procedeu. O Senhor procedeu de uma forma amável, de uma forma tal que, se alguém era humilhado naquele ato todo, era o Senhor Jesus que estava sendo humilhado. Ele foi humilhado. Amigo que me ouve, que ainda não rendeu sua vida a Jesus, ele foi humilhado por você. Para lhe ver mais limpo, para lhe ver mais puro, para lhe ver mais santo, para lhe ver pronto para adentrar as moradas do céu, para ter vida eterna. O Senhor foi humilhado em seu lugar. Ele não lhe lavou os pés, ele lavou a sua alma com o sangue puro e purificador dele. Com o seu sangue na cruz, ele lhe lavava dos seus pecados, para que você, rendido a ele, descido à postura de servo de Deus, pudesse ser um multiplicador daquilo que ele fez por você. Mas além disso, nós observamos um pouco mais e podemos observar aqui no nosso texto que o Senhor nos chama, né, os versículos finais, dizendo assim, porque eu vos dei o exemplo, como eu vos fiz, passais vós também, em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Então, note muito bem que a passagem que nos fala desse exemplo a seguir, ela nos convida a saber a prática aprovada pelo Senhor. Você compreende o que eu faço? Disse Jesus. Assim como eu fiz, faça você também. Trabalhe pela purificação das pessoas.
Trabalhe de tal maneira que elas se sintam honradas, muito embora você se sinta humilhado. Você entende o que eu fiz? Saber não representa nada se você não souber da forma certa. Se você não souber de uma forma que você se assemelhe ao seu mestre, assim como eu fiz, então o seu saber não vale nada. Se você não sabe para fazer como o Senhor fez, para fazer de tal forma que, se alguém se sentir humilhado, seja o mestre, aquele que está ensinando. Se o seu saber não lhe conduz a honrar e elevar as pessoas a uma postura de honra, você ainda não sabe como convém. Jesus lhe chama a isso, a saber tratar do pecador de tal forma que ele se sinta promovido à postura de um servo amado, de um servo que foi purificado pelo seu Senhor, que foi elevado à postura mais elevada pelo seu Senhor. Saber e praticar é muito associado nesse texto. Aqui nós vemos aqui que o saber que é aprovado pelo Senhor Jesus, ele traz 3 selos muito importantes, né? O primeiro desses selos é a humildade. Se você sabe, mas sabe de uma forma arrogante, você não leva essa a bem-aventurança que o Senhor profere no texto. Se você sabe de uma forma que você consegue expressar a humildade que o Senhor expressou, então o Senhor diz: bem-aventurados sois, se praticardes. Então, o saber sozinho, ainda que com humildade, ele não é suficiente. Você vê aqui a necessidade de, além de saber, você precisa da prática. Você precisa fazer como o Senhor fez. Está atuante. Está lutando pela purificação de outras pessoas, pela sua própria purificação. Purifica-se a si mesmo como ele é puro, dizia João em sua carta. Mas é interessante que, além de trazer o selo da humildade, da pureza, traz também esse saber, seguir o exemplo, ele traz o selo da ação, né, da operosidade. Né? Saber é muito bom, mas você está vivendo como Cristo viveu, trazendo as marcas da pureza que se encontrava no Senhor Jesus? Né? Pense sobre isso, meu amigo. Você que ainda não traz o selo da humildade, da pureza, o selo da ação, de estar como um servo a serviço do seu Senhor, hoje você é convidado a, rendendo-se a Cristo, tornar-se um crente como nós. Entregar sua vida a Jesus. Ele, para que você assim fizesse, derramou o sangue dele para purificar a sua alma. Nessa oportunidade eu quero orar por todos que nos ouvem. Quero orar para que nós possamos logo voltar a estar juntos e adorar o Senhor presencialmente. Deus abençoe sua vida. Querido Deus, nós te oramos em nome de Jesus. Pedimos por cada família, por cada vida que nos ouve. Que o Senhor derrame graça e paz sobre a vida de cada um e os faça, Senhor, tomar as palavras do Senhor e pôr em prática. Que eles possam, Senhor, seguir o exemplo do Filho de Deus, tornando-se pessoalmente Filho de Deus. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Que assim a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, sobre a igreja espalhada pelo mundo inteiro. Amém.